Estenda a sua mão para cá. Você pode abençoar a vida dessa mulher de Deus. Ei, guerreira do Senhor, valente, está aqui como um vaso para transbordar sobre a nossa vida. Pai, eu quero primeiro de tudo te agradecer pela vida da Bispa Ione. Quero te agradecer pela sua família. Quero te agradecer pela vida dos seus filhos, netos. Que o Senhor te continue guardando, fortalecendo ela, capacitando ela ainda mais, Senhor, para a tua obra e para aquilo que o Senhor tem a fazer nela e através dela. Eu só posso dizer, Pai, quanto nós temos aprendido do Senhor através dos testemunhos da tua filha. Usa ela, Pai, usa ela. Eu quero pedir algo, usa ela como o Senhor nunca usou. Não é porque está aqui na Family Church, é porque cada dia o Senhor renova o vaso, o Senhor renova a unção, e o Senhor pode derramar unção nova sobre. Ai, labai, ande que assai. Eu quero declarar, Espírito Santo, que quando ela estiver falando, seja como espada, que vai, se meu Deus, cortar todos os laços, que seja como fogo, que venha incendiar o nosso coração, que venha ser como água, que venha limpar a nossa vida, e sim, meu Deus, preparar o caminho sobre tudo aquilo que o Senhor tem para fazer através da tua serva. Nós abençoamos ela, abençoamos os teus filhos que estão aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Não esperava estar aqui tão rápido, não é? Porque eu estava aqui domingo passado. Foi domingo passado? Retrasado. Então, eu vim para uma clínica aqui com o apóstolo Hudson. E por um engano me deram o horário que completava na hora do almoço. E depois me mandaram o programa, eu não recebi, que encerra agora à noite. E quando o pastor falou, eu falei assim, eu não posso deixar de estar com essa igreja tão maravilhosa, tão amiga, tão simpática. E o tema família, ele é um tema glorioso. Então nós vamos agora fazer uma proclamação juntos sobre a família, conforme o livro de Malaquias, né? O último livro do Velho Testamento, nos últimos versículos, que diz assim, que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então você vai proclamar isso agora com suas palavras. Já vai profetizar. Amém? Abra sua boca e comece a profetizar. Chegou o tempo do Senhor converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes que o Senhor volte. Amém? Proclame isso. Proclamamos, Pai, que o Senhor... Chegou a hora do Senhor converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em nome de Jesus, para que o Senhor não fira a terra. Como o Senhor falou, o Senhor quer converter. Agora você clame isso, Senhor, converta. Abre a boca, sua boca é sua arma. Senhor, converta os meus filhos ao meu coração, o meu coração aos meus pais. Clame isso ao Senhor. Converte, Pai, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Conforme está a família, os lares, assim está a nação. Conforme o estado dos lares, assim está a nação. Alguém concorda que a guerra dentro das casas está terrível? Concordam? É verdade, irmãos? E
tudo está esquematizado para ser pior. Tudo está montado para que as famílias se dissolvam. Nós estamos vivendo dias de pregação aberta para termos famílias disfuncionais, onde tudo é ao contrário do que a palavra de Deus diz. Se os fundamentos de uma nação não estiverem sobre o lar, essa nação vai ruir, como tantas estão ruindo. Os Estados Unidos se tornaram uma nação forte, porque eles foram formados de famílias que estavam fugindo da perseguição. Eles eram cristãos. E ali a família foi muito forte, até a Guerra Civil, que foi em 1860 e poucos. Quando terminou a guerra, a quantidade de viúvas era muito grande. Não tinha o provedor, elas tinham que trabalhar para tratar da família. E daí começou a desagregação, os problemas, porque as mães tiveram de entregar para as escolas públicas, porque até aquele tempo era a educação em casa, homeschool. Tudo era aprendido com os pais. E depois tiveram de criar as escolas públicas. E as crianças, não que seja errado ter escola pública, mas as crianças já não tinham aquele convívio com a mãe, com os irmãos, com a palavra de Deus, que era a fonte, era o centro. A escola já começou a colocar de todos os lados ali professores com cabeças diferentes. E o que foi acontecendo? Os casamentos que foram sendo gerados dessa nova geração já não tinha o teor de antes. Os casamentos que eram olhados com muito cuidado pelos pais, protegidos pelos pais. Então já começou a ter um namoro livre, os namoridos, e dali já começaram os abortos em série, os filhos bastardos. E o país perdeu a força que ele tinha de início. O grande pontapé que ele tinha de início. Então, grandes problemas que surgiram foram daí para frente, com a família abalada. E Satanás está fazendo tudo para injetar na nossa nação a mesma mentalidade que família não tem valor. Família é para juntar patrimônio, e patrimônio não é de família, ele tem que ir para o pai Estado. O Estado é que tem que ficar com todo o patrimônio para ele dar o que ele quer para as pessoas. Tudo vai culminando nisso aí. O movimento feminista, todos sabem o que eles propagam. Nós estamos cheios de leis. Agora, lei de aborto, que pode ser a qualquer época. Pode ser na véspera de nascer. E pode ser também 2 horas depois que nasce. Decide. E os traumas que vêm de tudo isso, só o poder de Deus. Só o poder de Deus. Nós não podemos nem avaliar o que vem de tudo isso.
Ontem mesmo soubemos de uma escola daqui mesmo, que já está tudo pronto, determinado, de criar o banheiro para as crianças, o banheiro aberto. Quem tem crianças ali, meu Deus, pensa na sua filhinha, pensa no seu filho, o que vai gerar na mente deles, a desordem que isso tudo vai trazer. Então, Satanás está entrando. O remédio para as famílias, o remédio para a nação, o remédio para a igreja é um só. Se o irmão puder projetar aí para nós, o conhecido versículo, o remédio eterno, segundo Crônicas 7:14. E nós vamos declarar esse versículo. Vamos falar juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos falar de novo? Qual é a ordem que Deus deu? Qual é a primeira coisa que Ele fala? Se humilhar. Repitam novamente. Se humilhar. Vem antes de orar. Significa reconhecer. Reconhecer o pecado. Depois orar reconhecendo, para pedir perdão. Buscando, Senhor, nós não merecemos, mas o Senhor diz que se humilharmos, o Senhor ouve. Fala se converter, quer dizer, houve uma humilhação, um sentimento de entendimento que nós estamos no caminho torto e que nós vamos entrar pelo caminho reto e que o Senhor vai perdoar, porque Ele é riquíssimo em misericórdia e Ele perdoa de geração até 1000 gerações, vai a misericórdia dEle. Quantos pais aqui têm uma dor e muitas vezes levaram para os filhos essa dor dos maus tratos que eles tiveram. Ontem mesmo um pastor que ministrou conosco, ele contou dele, teve uma vida inteira que o pai dele nunca corrigiu, ele espancava, ele jogava pedaços de pau, o que ele tivesse na frente. Ele já estava casado e o pai ainda deu pancadas nele. Então, quando a filhinha dele de 2 anos deu uma birra, alguma coisa lá errada, ele veio aquele ímpeto da herança que ele teve do pai. Por quê? Fez qualquer coisa errada, pancada. Ele não teve outra formação. Foi impulsivo. E ele foi com a cinta e bateu tanto na bebê de 2 aninhos que teve de ir para Salmoura. E ele falava, eu não tinha noção. Era uma coisa assim que vinha como um impulso. Porque, como diz, é assim que faz com filho. Eu aprendi assim, é assim que eu faço. E o Senhor está nos dando
a aula dele. Converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quantas vezes uma mãe ama tanto um filho, mas não expressa, não diz eu te amo, porque a vida dela é tão atribulada, são tantas coisas, e ela não consegue colocar em palavras. E a criança recebe como uma mensagem: eu não sou amada, eu não sou querida. Quantas vezes famílias grandes, né? A mãe ou o pai não tem tempo de ter uma qualidade com aquela criança, uma qualidade de tempo, de conversa, de diálogo. Mas o Senhor está sacudindo-nos hoje. Vamos voltar à base. Vamos voltar ao original que funciona, que dá certo. Onde há amor, onde há temor de Deus, as coisas funcionam. Podem ter ido errado até um ponto, como esse pastor contou. Ele teve problemas por causa disso. A filha pensava que ele não a amava. Depois veio outra filha e já dizia, meus pais gostam só dessa. Não, a outra dizia, não, eles gostam só daquela. Confusão. Confusão nas emoções. E o Senhor está dizendo, eu quero converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero a honra dentro de casa. A honra dentro de casa. Irmãos, isso é tão lindo, é tão gratificante. Eu tive uma mãe extremamente serva de Deus, guerreira, recebia revelações de Deus. E meu pai também. Meu pai foi um homem que não teve chance de preparo escolar. Ele teve 4 meses de escola. Mas ele era tão temente a Deus, que Deus o instruía, falava com ele. Ele se tornou um representante de banco no interior onde ele morava. Deus o rompeu. Ele falava, era interior, e ele falava assim, meu Deus, eu quero preparar meus filhos todos para te servir. Te servir. E ele tinha um comércio de interior, de um lugar tão grande, tinha 3 ruas. Comércio de vender caixão, manteiga, tudo que se pensa, sabe o que é? E ele com essa escolaridade, mas ele queria que os filhos se preparassem para servir ao Senhor. Deus é fiel demais, irmãos. E um dia ele orando com minha mãe, então ele falava, Senhor, onde eu posso ir para meus filhos terem colégio, serem preparados e te servir? E ele ouviu uma voz, Goiânia, Goiânia. Ele nunca tinha ouvido falar. Falou, onde que fica essa Goiânia que Deus quer que eu vou para lá? Ele foi perguntar para os outros. Perguntar, onde fica Goiânia? E quando ele soube, ele falou, é para lá que Deus quer. O que eu vou fazer nessa Goiânia? Eu vou vender essa loja, eu vou comprar um caminhão para levar a mudança, para levar essa renca de filhos. Nós éramos em 10, o mais velho morreu.
ele estava no internato. E por causa disso, meus pais choraram até a morte deles, da dor, da perda daquele filho. Tão amorosos, né? Já tinha aquele monte ali, né? Mas cada um tem o seu lugar, tem o seu papel. E ele falava, eu não quero mais separar dos meus filhos, eu não quero que eles vão mais para o internato. Então compra um caminhão e leva a mudança, leva os filhos ali na carroceria, e lá eu vou tentar a vida. Se Deus mandou ir para Goiânia, Ele vai abrir o caminho. E assim Deus fez. Então, vieram segurando nas mãos de Deus. E Deus honrou poderosamente os meus pais. O meu irmão mais velho foi deputado federal aqui, muito tempo. Deus deu para ele uma posição muito boa. O meu irmão caçula, que eu fui babá dele, ele foi da seleção brasileira, criou os atletas de Cristo. Eu não tinha programado de falar isso, não. Estou contando só para dar um testemunho de resposta de oração. Então, eu falo para o Senhor, Senhor, quem sou eu hoje? Era para me ter ficado naquele interior, casado com um roceiro e criar porco e galinha. Era esse o meu futuro. Não é verdade, irmãos? Mas quando o Senhor está na família e os pais dobram o joelho, era aquela meninada, quase que 1 por ano, muita distância, 2, e a imagem que eu tenho da minha mãe, ela sempre de joelho, na virada do dia, se abria a porta do quarto, estava lá minha mãe de joelho, ia para o campo, ia ali com mais 2 e orar pelo futuro dos filhos. Como foi precioso. Então eu tinha um apego imenso com meus pais e Deus me deu o privilégio, eu pedi isso para o Senhor, que eu queria cuidar deles, na velhice deles, antes deles partirem. Eu estive com meu pai até o último dia. Eu o deixei conversando, o abençoando, para me ir para um seminário. E ele estava orando pelo nome de cada filho, e o Senhor levou. E a minha mãe, com 102 anos, eu ali com ela, naquele período, ela nunca ficou em cima da cama. Ela, para dizer, eu durmo, levanto, tomo um banho e fico no sofá o tempo todo. Não tinha forças para andar com catéter e aquele aparelho, mas não desistia. O último gesto dela foi ela deitada no sofá, e chegou uma mulher que frequentava uma reunião de oração, sexta-feira de manhã, que eu dirigi os últimos anos. Iam pessoas de todas as igrejas, de todo lado da cidade. E ela frequentava, mas não decidia por Jesus. E a gente não queria que pessoas, a não ser da família, viessem para não cansá-la mais, porque ela estava com catéter. E quando aquela mulher apontou lá, a gente ficou assim, ai, não vamos deixar entrar, né? Minha mãe fez assim, não tinha força na voz. Ela fez assim, ela entendeu, ajoelhou, ela pôs a mão na cabeça, mexeu a boca. A gente entendia tudo. Comeu um cordeiro. Eu falei, esse almoço é profético. À tarde foi essa oração, a última pessoa que agora está na igreja. E à noite, ela estava ali conversando
E ela, de repente, ela começou a fazer assim, sorrir. E foi embora. E apesar daquele amor louco que eu tinha por ela, e meu pai, a honra que eu pude dar foi o meu consolo. Isso é tremendo, irmãos, honrar pai e mãe. E o Senhor diz que tem galardão. Tem galardão. Glória a Deus. Nós estamos debaixo dessa promessa, onde não há paternidade, a desordem se instala. Paternidade. Entram demônios onde não há. E essas feridas que são feitas por essa falta de paternidade, só Deus. Só Deus. O amor não conhece tempo. Eu estava contando assim, esse apego com meu pai. Enquanto meu pai andou, nós éramos esse arrenca de filhos, né? 5 irmãs, 4 irmãos. Mas o meu pai nos punha no colo. Eu sentava numa perna dele com o mesmo prato e nós íamos comendo do mesmo prato. De tanto que era o nosso amor. O que ele gostava, a gente gostava. Então, essa honra foi o consolo. Foi o consolo. E eu estou te contando isso, eu não programei isso. Eu creio que o Espírito Santo está falando. Honra seu pai. Honra sua mãe. Não é o primeiro mandamento? Com promessa. Com promessa. Faça isso. Que diante de Deus você tem galardão. E diante dos homens você tem testemunho. Testemunho. Glória a Deus. Nossa vida aqui está ficando cada vez mais complicada, mais difícil. E se nós não construirmos laços profundos em casa, nós não conseguiremos. Eu gosto muito de uma expressão mais ou menos assim que eu ouvi, que os pais são as cartas vivas que os filhos leem. Quer repetir para você guardar? Fala, os pais são as cartas vivas que os filhos leem. Quer dizer, eles estão olhando a nossa vida. Olhando a nossa vida. Quando eu fiquei viúva, eu passei um tempo difícil. Acho que eu contei para vocês alguma coisa, não contei? Então, aquele tempo para mim foi um tempo de luta intensa. Mas eu não deixei que os meus filhos fossem afetados por aquele tumulto que estava dentro de mim. Eu falei, Senhor, me dá força. Eu sou uma carta viva. Eu sou uma carta viva para os meus filhos. E depois, a minha filha caçula, passando uma situação muito difícil, também uma luta muito grande, ainda no outro país. E ela me escrevia, mãe, a senhora é a minha inspiração. A luta que a senhora passou, que eu vi a garra que a senhora venceu, eu não posso ser diferente. Amém? Tudo que você estiver passando, e você tiver uma postura em Deus, seus filhos vão copiar de você, e vão dizer, vale a pena, aleluia. 2 Coríntios 3, capítulo
versículo 2. Dá para projetar para nós, filho? Repetindo o que a gente falou, né? Agora o que a Bíblia diz. Diga assim para você, fala: eu sou a carta escrita no coração, conhecida e lida por todos os homens. Onde eu for, eu carrego essa carta e todos leem. Amém. Salmo 124, verso 7. Vamos declarar isso também. Diga assim: a minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Vivemos debaixo de armadilhas que o diabo faz para nós. Mas a palavra nos garante que o Senhor quebra a armadilha que o diabo põe para nós. Amém, aleluia. Isaías 28, verso 15. Isaías 28, 15. Aí fala de uma aliança. Fala: fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, ele não vai chegar a nós, porque nós pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Assim o ímpio diz. Agora, põe o próximo. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu assentei em Sião uma pedra angular, uma pedra já provada, uma pedra de esquina, que está bem firme e fundada, e aquele que crer nessa pedra não vai tropeçar, não vai cair com aqueles inimigos que fazem pactos com a morte e o inferno. Mas o Senhor diz que mesmo que alguém faça pacto com a morte e o inferno e se arrepende, o Senhor anula o pacto com a morte e o inferno. Nós estamos num tempo que não é uma guerra política. Nós estamos em plena guerra espiritual. Nós tivemos 30 horas de vigília no carnaval, com grupos nacionais de intercessores, e agora outras 30 horas, que terminou agora às 17 horas. E essa era em favor do dia de hoje, para proibir violência. E um número bem grande de intercessores andaram no dia de ontem por toda aquela avenida, esquina por esquina, proibindo o espírito de violência. E hoje, cedinho, nós juntamos com os guerreiros lá do apóstolo Hudson e fizemos uma batalha proibindo todas as ameaças que estavam tendo, todos os perigos de violência. E a irmã líder da intercessão, ela viu um exército de anjos sendo posicionados como exército, tudo em ordem de batalha, cercando tudo. E ela falou: os anjos já posicionaram. Então eu terminei a minha palavra hoje na hora do almoço, e como eu estava assim bem cansada, nós almoçamos, e eu falei: agora eu vou esticar a perna um pouquinho e eu vou acompanhar. Quando eu entrei lá no grupo de oração,
eles estavam naquele clamor fervoroso ali, e o líder, que é o Coronel Terra, lá de São Paulo, ele falou, agora eu vou dar um foco aqui, colocar um vídeo da abertura da manifestação. Quem assistiu? Pouca gente. Então, ela foi aberta com a Michele falando, vamos dar 3 glória a Deus, aleluia. Aprendeu direitinho com a pastora Zenete. 3 glória a Deus e aleluia. E agora declarar o salmo tal. Eu falei, mas gente, é culto penté mesmo. Então, ali nós alegramos. E agora às 17 horas, estava também com o grupo fechando em gratidão ao Senhor, por não ter acontecido nada que o diabo programou. Guerra espiritual. Então diga assim, na família é a maior das guerras espirituais. Que campo de batalha. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Irmãos, eu estou meio lerda com o negócio de olhar no relógio. Toda vez aqui eu aprontei isso. E eu não olhei e não perguntei que hora que termina o culto. Não, verdade. Que hora termina o culto? Falam? Ô, irmãos, me ajudem. É às 20, é o horário do culto terminar. Amém. Sim, que aí eu vou ficar mais tranquila. Eu gostaria de nós termos aqui no final um momento. Aleluia, muito obrigada. Eu não estava vendo. Nós vamos ter um momento para nós colocarmos em prática. Se há dor no meio da família, desentendimento entre marido e mulher, entre mãe e filho, pai e filho, filhos e pais, ou com irmãos de sangue, sobrinhos, familiares, e irmãos em Jesus Cristo, porque tem irmãos que às vezes são mais chegados a nós do que um familiar de sangue. Então nós vamos ter um momento de clamor como famílias, mas antes disso nós vamos clamar ao Senhor por misericórdia por aqueles que estão tendo famílias disfuncionais. Então o que é isso? São famílias que a mãe vem de uma quebradeira, teve de separar e depois outro casamento, e vem filho de um lado, vem filho do outro, a mesma coisa o homem. Eu não estou dizendo que não possa acontecer. Em casais normais, muitas vezes há um desastre que não tem como resolver. Eu quero focar é que os filhos entram não sei se fica bem eu falar, mas vou dizer, uma expressão antiga, balaio de gato. A maioria, Deus tem misericórdia e muitas vezes consegue ajustar muitas coisas, mas a maioria fica cheio de feridas, porque num lar onde é sempre o mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos irmãos, é duro viver, não é fácil viver. Temos rixas, temos probleminhas uns com os outros. Verdade ou não, irmãos? É dentro da família que nós temos as maiores feridas. Dentro das famílias tem muito incesto. Então, quando ainda a família fica assim,
mais complicada, o negócio piora mais. E agora, Satanás quer enfiar a toda força outros tipos de família que Deus nunca admitiu, nunca falou. Na palavra dele está muito claro o que ele determinou para um homem e uma mulher. Amém? É a palavra do Senhor. Uma pastora disse que foi preencher um formulário para conseguir um visto para ir para um país. E esse formulário tinha uma lista tão grande de opções no lugar onde vinha antigamente assim, sexo, masculino ou feminino. No lugar daquilo, é uma lista tão grande que ela falou, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Ela não tinha nem noção da quantidade de nomes que tem ali, que ela nem conhecia, nem nunca ouviu falar. Espírito de confusão. Satanás quer roubar a identidade das pessoas, porque ela não sabe mais quem ela é. Numa universidade aí da Bahia, levantaram os ativistas ali e se apresentaram em grande número nus. Diz que era para provar que ninguém é homem ou mulher. Parece que está tendo um enlouquecimento coletivo. Algo muito, muito diabólico que quer tomar conta. As pessoas não sabem quem são. E se nós não agarrarmos na misericórdia do Senhor, a imoralidade, ela se tornou como um furacão. E aquele que não entra naquele padrão, ele é o estranho. Ele é o condenado. É ele que tem que ser preso. Mas o Deus vivo e poderoso, o Deus que tem o trono da justiça, Ele está vendo. Se a igreja que chama pelo seu nome se humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai nos ouvir, vai perdoar nossos pecados, vai sarar a nossa família, vai sarar a nossa igreja, vai sarar a nossa nação. A promessa não mudou, ela está de pé. Aqui tem algum que é filho primogênito? Quem aqui é primogênito? Levanta bem a mão. Eu não sou. Amém. Esses primogênitos vão ficar de pé. Na palavra diz que o filho primogênito tinha uma bênção especial, não tinha? O primogênito era responsável legalmente diante de Deus pela vida dos seus pais, para cuidar dos seus pais. Por isso ele tinha uma bênção dobrada. A herança dos outros filhos era a metade do que ele recebia. E agora nós vamos trazer para o mundo espiritual. E você vai requerer essa bênção de primogênito, que a palavra dá direito, que você vai ter uma bênção dobrada da unção, da graça de Deus, que você vai repartir para toda a sua família. Amém? Receba então, põe as suas mãos para receber. Pai, nós declaramos, Senhor, que o Senhor não mudou
A bênção da primogenitura foi dada e continua. Pai, cada primogênito que está aqui está recebendo uma bênção dobrada. Ó Pai, de unção do Teu Espírito, uma bênção dobrada na vida material, para abençoar toda a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu não sei se eu fiz a oração pelo filho bastardo da outra vez. Fiz ou não? Então nós vamos também orar. Que é o filho bastardo? É aquele que não é fruto de um casamento já executado. Então, casais que geram uma criança e talvez porque gerou a criança se casam depois, mas a criança nasce bastarda, porque houve prostituição antes do casamento. Os irmãos entenderam? Então, o filho bastardo, por causa, a Bíblia dava sentenças sérias de maldição, para que os casais zelassem por isso. Tivessem filhos legais dentro do casamento. Deus era severo para cuidar dos traumas que vêm dos filhos. Mas se você é filho bastardo, ou gerou filho bastardo, não tem nada perdido. Nosso Deus é de agora, e é Deus de compaixão, e Ele quer visitar com a bênção dEle, com a adoção dEle. Agora eu vou te convidar para ficar de pé, todos. Ninguém fique envergonhado. Amém? Eu vou pedir que todos fechem os olhos, todos. Apenas os que são filhos bastardos ou pais que geraram filhos bastardos é que vão levantar a mão quando eu começar a orar. E todos com os olhos fechados. Não estamos aqui para julgar ninguém. Quem somos nós? Quem somos nós? Só Deus é justo juiz. Amém? Agora levante a mão. Paizinho, agora nós clamamos ao Senhor. Visita os nossos irmãos aqui, Pai. Em nome de Jesus, toda maldição de bastardia que entrou na vida aqui de alguém, Pai, em nome de Jesus, declaramos quebrado pelo poder do sangue de Jesus, e a bênção do Pai sendo ordenada agora, em nome de Jesus. Está quebrado o laço do passarinheiro, e você vai voar nas asas do Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Irmãos, nós somos muito orgulhosos no nosso normal. Costumamos ser muito orgulhosos para usar a palavra perdão. Eu senti uma indignação de ver umas mensagens de alguém que tinha feito uma coisa muito pesada contra outro. E estava mandando mensagem para ficar bem, mas a mensagem era assim: desculpe o transtorno. Eu segurei, falei, não vou falar o que essa pessoa devia ouvir, não. O Senhor fala com ela, porque é muito triste. A pessoa apronta e depois o máximo que faz é falar desculpa.
Não tem nenhuma palavra dessa na Bíblia, eu não consegui encontrar. Alguém já encontrou? Na Bíblia manda pedir perdão. E é tão difícil, é caro perdão, porque a gente tem que se desarmar. E nós queremos que hoje o Espírito Santo trabalhe dentro da nossa família. E todos que tiverem família aqui, vão abrir a boca, romper essa barreira. E o pai e a mãe vão pedir perdão para os filhos, por momentos que entristeceram, por momentos que gritaram, que falaram palavras que nunca deviam falar, porque palavras matam. Matam emocionalmente. E a pessoa não rompe. Não rompe. Então, os pais são os guardiões dos filhos. Guardiões espirituais. Quem é pai e mãe aqui? Então, vocês repitam comigo. Eu sou o guardião do meu filho. Ou filha, guardião espiritual. Você é o maior, a maior autoridade que Deus deixou aqui na terra. Outro não pode fazer o seu papel. Olha que como a guerra está ferrada. A última prova do Enem, lá em Goiânia, não sei se aqui foi a mesma coisa, mas nessa prova estava assim, para eles fazerem uma dissertação, é esse o nome? Uma redação, amém. Uma redação acerca da seguinte afirmação, que mulher não nasce mulher e homem não nasce homem. Se você tiver um filho para fazer essa prova no Enem, você vai orientá-lo ou não? Nós temos de ser posicionados agora. Esse assunto tem que ser tratado em casa com muita prioridade. Nós temos de mostrar para os nossos filhos o que a palavra diz. Lá em Gênesis não deixou dúvida nenhuma. Deus criou macho e fêmea. Deus não criou meio termo. Uma coisa que você olha e fala, e agora? Deus não tem deformidades. Deus tem a imagem e semelhança com Ele. Imagem e semelhança de Deus. E essa imagem não é torcida, ela é nítida, ela é linda, ela é perfeita. Mesmo que você não goste de te ver no espelho, mas o Senhor desenhou tudo do jeito que Ele queria. E no momento que você foi concebido, o seu pai e a sua mãe tiveram um papel biológico. Eles geraram algo no físico, mas aquele físico não daria em nada se naquele momento não fosse gerada a vida que saiu de dentro do pai. A vida. Ali houve algo em conjunto. Um pai e uma mãe. E Deus colocando a vida. Senão nada seria. Por mais que um filho revolte de um pai contra um pai ou uma mãe. Por que vocês me geraram? Eu não queria viver. Não foram eles que deram a vida. Eles só deram o físico, mas a vida foi
Deus que deu. Amém. Aleluia. Então, as mães são bem habilidosas, talvez mais habilidosas, e todas conseguem fazer isso com muita facilidade. Então, eu tenho em casa uma boneca grande, e eu já ensinei muitas crianças. Então, eu coloco uma fita adesiva na boneca, nas partes que ela não pode deixar ninguém tocar nela. Então, é tão fácil mostrar para uma criança: olha aqui, meu filho, minha filha, você pode estar com pessoa longe do papai e da mamãe, e você acontecer da pessoa tentar pegar aqui nessa parte do seu corpo, você grita, viu? Grita e conta para o papai ou para a mamãe. Você já desperta a criança: ó, eu tenho que ficar antena ligada, porque nós estamos num mundo corrompido. Os homens se tornaram piores do que a besta fera. Porque uma besta fera, ela age dentro do instinto natural dela. Um cavalo se cruza com uma égua, né? Égua. Então, com a fêmea, um cachorro com a cadela, eles não vão procurar outra raça. Agora, o ser humano, ele perdeu totalmente o limite. Um dia eu atendi um homem e ele não tinha uma perna. E ele contou com muita tristeza, né? Tanto que ele foi degenerado. E ele contou que ele teve ligação sexual com tudo quanto era animal que passava perto dele. E quando foi orar, ele endemoniou. E saía aqueles sons horríveis de tudo quanto era bicho. Porque a alma ligou. Esse é o retrato do homem corrompido por Satanás. Porque o animal não é guiado por Satanás. Mas com o homem, ele vai lá e mexe com tudo. Então, nós temos de ter concertos em família, em casas. Vamos começar com a nossa casa, instruir nossas crianças, instruir nossos jovens. Agora você vai entrar para uma universidade. E lá você vai ver eles desdenhando. Ah, você tem pai? Você ainda mora na casa dos seus pais? Oh, mariquinha, e isso e aquilo. Você vai sofrer bullying. E você vai lembrar que você que é o valente, não eles. Fala: eu tenho um posicionamento. Eu não sou vira-folha como vocês, que vem um e põe uma ideia aqui, você vai atrás. E vem outro e põe outra e você vai atrás. Eu tenho quem me orienta. E ninguém vai me tirar de lá. E fala: você que é o forte. Eles são os fracos. Parecem os fortes. Então, é nós, os pais, que vamos dar esse direcionamento. Então, eu pedi que as crianças pudessem estar aqui. E nós vamos fazer uma baguncinha aqui, para nós orarmos como família. Os que têm filhos, vão juntar pai, mãe, filho, vão formando assim bloquinhos, vai um para um canto, vai outro para o meio, para os corredores. E quem não tem ninguém aqui de família? 1, 2, 3, 4. Olha para quem está com a mão levantada. Olha para lá, olha para cá. Esses que estão com a mão levantada, que não tem ninguém, vão formar um grupo. Amém? Jesus é o chefe da família de vocês.
Amém? Então, as crianças já vieram? Estão vindo? Amém. Então, nós vamos começar a nos organizar quando elas chegarem. O que eu quero? Que os pais peçam perdão. Meu filho, minha filha, o dia que o papai te entristeceu, eu quero te pedir perdão. Se você tem na memória algo claro, fala. Por isso ou por aquilo. Por aquele dia que eu falei aquela palavra para você. Quanto mais específico, melhor. Pecado tem nome. Certinho. E fala. Você também pode falar para o papai ou para a mamãe. Jesus está tocando no seu coração. Para você pedir perdão, peça. Abrace. Beije. Peça perdão e abençoe. Hoje é dia de conserto e de bênção. Começa a abençoar, eu te abençoo. Você vai ser um rompedor. Você vai ser uma pessoa abençoadíssima, cheia da graça do Senhor. Pode soltar nossas riquezas, né? Cada criança é um grande presente do céu para nós. Olha aí, que coisa mais linda. Como Deus foi bom de dar filhos para nós, não é? É um pedacinho de carne que não tem dinheiro no mundo inteiro para pagar, para a gente trocar. Preciosíssimos. Todo mundo já achou o seu dono, sua dona. Pronto? Então, vai ser a parte final para não ficar muita confusão. Amém. Que esse povo lindo aqui. Nesse momento aí que eles estiverem orando, por favor, cantem suavezinho aí, vai ser muito bom. Então, vamos formar os núcleos de família. A turminha ali sozinha vai formar um grupo. Vocês são família de Deus. Amém? Se tiver só marido e mulher, vão abençoar um ao outro também, pedir perdão. Isso, olha aqui, ó. Tem um cantinho aqui. Vem uma família para cá. Ó, uma família. Isso, outra aí no cantinho. Isso, aqui ó, tem lugar, aqui na frente. Isso, pronto. Pode chegar aqui bem na frente. Amém, que linda. Amém. Isso, chega para cá um pouquinho ou é uma família só? Ah, é a mesma família, então junta. Isso, já juntaram? Podem ir cantando enquanto eles terminam. Vamos se organizando aí.